Muito bem, pessoal, passando agora para o último conteúdo do nosso vestibular simulado, que é uma questão que versa sobre o Thomas Hobbes, né, um grande autor da filosofia política da Idade Moderna. Ele escreveu um livro muito clássico, muito conhecido, muito importante, chamado Leviatã. E o Hobbes, então, ele traz para a teoria política alguns conceitos bem importantes que depois, inclusive, vão ser retomados por autores do Iluminismo, como o Rousseau, que são as ideias de estado de natureza, de homem natural, que está vinculado com a ideia de direito natural ou justnaturalismo. Nós vimos isso em sala, discutimos esse conceito, né? Então, eu tenho na abordagem hobbesiana a ideia de um homem natural, de um homem que luta pela sua própria sobrevivência, a de um homem que coloca os interesses particulares e privados acima dos interesses coletivos, a de um homem que faz de tudo para se manter íntegro, inclusive, se for o caso, causando prejuízo ou até a morte, enfim, do seu semelhante, do seu próximo. E esse homem natural, ele não teria, por conta disso, por características da sua própria natureza, exatamente a aquiescência ou a concordância relativamente a leis comuns. Mesmo que existam leis comuns, elas devem conter ou ter ainda, além disso, um poder coercitivo que faça com que essas leis comuns sejam cumpridas. Então, o Hobbes julga o ser humano como incapaz, né? Talvez um pouco exagerado, mas como incapaz de seguir leis comuns de convivência, a não ser que exista um poder que impõe essas leis para ele. E a uma outra grande característica do Hobbes é a ideia de contrato social. Então, esses indivíduos naturais, né, que teriam esse problema, enfim, essa dificuldade em estabelecer regras de convivência, a não ser a partir desse poder despótico, eles, então, percebem a situação de precariedade, de miséria, enfim, né, de perigo que a existência no estado de natureza acarreta, e eles, então, são levados pelo seu intelecto, pelo seu raciocínio, pelo bom senso, a se reunirem em grandes assembleias e, a partir dessas grandes assembleias, firmar um contrato social que seria a origem do Estado, seria a origem do governo, da própria sociedade civil, da civilização, enfim. Toda a indústria, todo o comércio, toda a atividade econômica, toda a vida afetiva, tudo isso depende daquilo que é estabelecido e acordado no contrato social. Então, um estado de natureza anterior, primitivo, primeiro, e um estado de sociedade, num segundo momento, que seria justamente o estado do Leviatã. Por quê? Porque o contrato social, na teoria do Hobbes, resultaria justamente num poder despótico, numa situação em que o poder apresenta altíssimo grau de concentração. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as linhas gerais que norteiam aí a questão que foi colocada para vocês, aí, que é a questão de número 59. Né? E tem aí temos dois textos, eu não vou ler os textos, né? Vou direto ali para o comando e para as alternativas, mas o primeiro texto fala do estado de natureza e o segundo texto fala, um pouco mais comprido, mas ele fala da questão do contrato social. Levando isso em consideração, vamos à questão. Considerando as duas passagens da obra Leviatã, assinale a alternativa correta. Alternativa A, os homens já nascem em sociedade. Errado. Os homens nascem no estado de natureza, né? O estado de sociedade vem num segundo momento a partir do contrato social. Então, já temos um erro de cara na alternativa A, onde vivem de modo harmonioso na medida em que cooperam uns com os outros. Ora, o mesmo homem natural, egoísta, que luta pela sua integridade, mesmo causando prejuízo para o outro, esse homem natural mantém-se, essa natureza mantém-se exatamente igual na sociedade. E justamente a sociedade é marcada pelo quê? Por um poder despótico, por um poder autoritário, porque os homens não vivem exatamente de modo harmonioso e nem cooperam livremente uns com os outros. O Hobbes dizia isso lá no século XVII, é uma reflexão que a gente pode trazer para a nossa sociedade. Até que ponto que nós vivemos harmoniosamente, colaboramos espontaneamente uns com os outros. A letra A está errada. A letra B, os homens vivem em estado de natureza. Perfeito, num primeiro momento é isso mesmo. Por isso é preciso estabelecer um pacto social para a formação do Estado. Ou seja, o Estado ele é produzido a partir de um pacto social. Vamos analisar as outras alternativas. O estado de natureza é um estado pacífico. Errado, temos um equívoco aqui. O estado de natureza é descrito pelo
pelo Hobbes como uma situação onde a vida é sórdida, é cruel, é brutal, é curta. Então, nós não temos esse pacifismo no estado de natureza, não, em que reina a harmonia entre os homens e nenhum deles está preocupado com aquilo que é do outro. Tudo isso é contrário à teoria do Hobbes. A letra C está claramente, flagrantemente errada. A letra D, para ascender ao Estado civil, é necessária a constituição de um partido revolucionário que se opõe à exploração que é própria das sociedades capitalistas. Ora, além de haverem conceitos completamente extemporâneos e estranhos à reflexão do Hobbes, né, partido revolucionário é alguma coisa que tem muito mais a ver lá com o marxismo do século XIX, que faz uma crítica da sociedade capitalista, e não com a obra do Hobbes. E a letra E, o estado de natureza, conforme o caracteriza Hobbes, é marcado pelo medo do Leviatã. Não, é o estado de sociedade que é marcado pelo medo do Leviatã. O Leviatã justamente é a figura, né, que o Hobbes tira da mitologia para retratar um estado que seria, entre aspas, monstro, Leviatã, porque ele deteria o monopólio da violência, né? Então, só ele pode exercer o poder, por isso que ele é um monstro. Então, resulta disso, pessoal, que a alternativa correta é a letra B. Os homens vivem em estado de natureza, no primeiro momento, por isso é preciso estabelecer um pacto social, que é o contrato social, para a formação do Estado. Alternativa correta, letra B.